Olha, para quem nasceu de fórceps como eu demorei muito a nascer. E virava para cá e virava para lá, a Dona Lígia sofreu muito nessa. Até que me pegaram pelo fórceps e puxaram. Né? E logo depois, para quem nasce assim, virar de cabeça para baixo, dar as palmadinhas, deve ser uma tortura. Poxa, será que o mundo vai ser assim? Né? Para quem nasce assim, eu acho que a morte pode vir a ser uma coisa orgasmática. Não é? Inclusive eu brinco no show com Ginga, Zé Renato e Moacir Luz, uma música que brinca com coração, 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 que é só isso. E eu peço para o público fazer esse suspiro. E lá pelas tantas eu posso só o suspiro. E lá pelas tantas eu brinco até. Agora vamos dar o último suspiro. E vem aquele do público, aquele orgasmo total, e eu brinco. Se for assim, vai ser bom a beça. Né? Tomara que seja assim. Eu já estou ensaiando. Né? Eu estou buscando ensaiar. Agora é um mistério. Quem sabe? Ninguém sabe. Esse é o grande mistério. O grande mistério é a vida. Não é nem a morte. Porque dentro da vida contém a morte, né? E a gente não sabe. A gente vai vivendo e não sabe. A vida pode ser boa, pode ser mal, mais ou menos isso e aquilo, mas de qualquer forma você escolhe uma vida, busca escolher uma vida, tem opção, você opta por uma vida que tenha prazerosa ou não, de vez em quando é até obrigatoriamente não prazerosa, mas de qualquer forma você tem a opção de escolhê-la. Não, eu quero não prazerosa, mas eu quero que seja prazerosa, tal. Agora, dentro da vida tem a morte. A gente não sabe absolutamente nada. É melhor fantasiar que o último suspiro seja o orgasmo do que não. Coração, 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 Eu, como toda a minha geração, somos ouvintes da Rádio Nacional. Não há gente ou não do lado comum esse do sertão. Nós somos ouvintes da Rádio Nacional, da PRK-30, daquela coisa fantástica. Né? E das várias formas de música, de intérpretes, uma riqueza impressionante. E morando ao lado do Severino Araújo, uma vez, ele me mostrou Stan Kenton, uma das faixas. Você ama a música, meu filho? Eu amo. Olha isso aqui. Aí me botou Stan Kenton, que é a banda de Stan Kenton, a banda americana, né, uma das mais sofisticadas, inclusive, que tocava o Stravinsky, da época de Stravinsky também. Então era aquela coisa louca. E ele me mostrou uma música chamada Cidade de Vidro, que é uma música totalmente atonal, uma coisa maluca e doida. E aquilo ali, para mim, que escutava a Orquestra Tabajara na rádio, tocando samba, maracatus, frevos, lançando as canções, aquela coisa maravilhosa, o maestro da Orquestra Tabajara me mostrou a Cidade de Vidro, que é aquela coisa atonal, total. Aí eu também entendi a escrita do Severino. Aquilo ali já era altamente sofisticado também, aquela orquestra, tocando com aqueles arranjos, aquelas formas, aquele tipo de invenção para arranjos, a colocação. Esse é o meu lado músico, que ficou pregado aí. Né? Então, e depois eu fui copista também durante um período da Orquestra Tabajara. Eu disse assim, eu não sabia, meu filho quer ser copista da Tabajara? Eu digo, eu quero. Aí fiquei lá, copiando aqueles arranjos, aí a Rádio Marique veio, Nacional também, botava as partituras nas estantes e tal. Né? Aí chegavam os músicos, o Severino chegava, aí eu sentava na plateia, sozinho, ninguém era ensaio,
Severino chegava, vamos ver já. Começava aquele negócio, de repente, uma nota louca daquela que tinha copiado errado. Mas ele foi capaz, uma vez sequer, de olhar para trás e fazer qualquer coisa, ou fazer depois conversar nada. Se trompete, se minha mão, se vai embora. É uma maravilha. E eu era um ouvinte assíduo, e eu aprendi a ler e escrever, lendo e escrevendo. Tanto que depois, anos depois, eu quis aprender, durante a ProArte, eu quis aprender, banda de metais eu já sei, né? Mais ou menos eu já, os timbres, as coisas todas. Agora eu quero orquestra sinfônica. Aí pedi para o Dino Krieger, que na época, maestro Dino Krieger, que na época era o diretor da Orquestra Sinfônica Brasileira, para ver se ele me aceitava como um copista. E eu fui aceito e fiquei estudando lá, Beethoven, de Aguacado. Copiando, né? Vendo como é que se construía aquilo na prática, porque aí você vê, copia aquilo ali, você... Qual a partitura você vai lá, você ouve cada nota, tá, identifica tudo, formação. Não, que eu saiba, não. Realmente, minha mãe é a coisa natural, né? E sempre foi uma coisa natural na família. Meu pai tocava acordeon, não tocava bem, mas amava música. Ele tornou-se sócio ele era sócio. Outro dia eu encontrei com a carteirinha dele de sócio da Orquestra Sinfônica Brasileira, quando era uma sociedade que as pessoas... e me levava para o municipal, para a ópera, se ele gostava muito de ópera. Minha avó me levava lá no cinema Rian, se eu não me engano, Rian ou Rex, para os concertos populares. Eu vi Villa-Lobos regendo, o próprio Guerra Peixe, que vai ser meu professor depois, Camargo Guarnieri, as pessoas. E minha avó também adorava música, cantava e tal. Então sempre foi uma coisa intramuros, né? Mas muito intensa, porque todo mundo gostava muito de música. Então eles eram grandes artistas, eu acho. Rapaz, isso aí é complicado. Se autodefinir é complicadíssimo. Eu posso ser, em determinados momentos... basicamente, eu sou um doce de coco. Isso, basicamente. Agora, com vários movimentos loucos, né? De vez em quando brigamos, eu brigo muito. Eu brigava mais. Atualmente eu estou tendo maior. A minha impaciência, eu tenho impaciência, uma impaciência latente. Mas eu diria generoso, até mesmo comigo mesmo. E profundamente emotivo, para o bem e para o mal. Mas eu tenho uma qualidade que eu gosto muito. Eu gosto de viver. Gosto muito de viver. E o humor, sem humor, não há. Sem humor não há amor. Logo que fui para Ipanema, eu conheci Chiquinho, Francisco Araújo. Francisco Araújo, atualmente maestro aqui tem uma orquestra chamada Orquestra Cuba Libre. Ele é filho de Severino Araújo. E nós nos encontramos, conversa sobre música aqui, sobre música ali. Fizemos um pequeno duo chamado Os Dois no Balanço. Os Dois no Balanço era ele na bateria e eu no violão. Só que o quarto era tão pequeno quanto esse apartamento. Então ele botava a bateria, por exemplo, nesse espaço aqui,
e tinha um armário e me sobrava tocar de cima do armário. E lá, eram dois no balanço. 3 no balanço, acabava o ensaio, não era possível. Olha, para mim não tem, eu não coloco fronteiras nesse negócio. Claro, a música dita erudita é uma música intelectual, mas nesse sentido da composição e da orquestração, de coisas técnicas, eu não sei o quê. E a música popular, ela não é só intuição, porque ela tem uma cultura pessoal, né? A cultura popular, que é também erudita, dita. Então, para mim, eu não boto nenhuma fronteira nisso, não. Artes plásticas. Me tornei amigo de Hélio de Sica, que é a experiência que está naquela fase do neoconcretismo, né? E, principalmente, uma grande amiga minha, Lígia Clark, que era a experimentação, era a própria experiência, né? Chegou a experimentar o próprio corpo, nesse sentido, né? E ela gostava muito da minha música, gostava da minha voz, e diziam coisas que me encorajavam para trilhar o caminho desde o folclore, nesse sentido mais puro, até a experimentação total. Quer dizer, a arte está aberta, está para tudo. Você pode experimentar tudo. Né? E ela me mostrou que a arte é justamente a experimentação. É invenção. E você pode tentar inventar, um período inventando, outro período desinventando. Temos várias possibilidades, né? Eu me sinto religioso, mas eu sou ateu. Eu me sinto ateu. Mas, ao mesmo tempo, eu também me sinto religioso em relação não só à vida em si, a música é minha religião também, a vida, como eu gosto muito de igrejas, não só igrejas, igreja de todas as religiões, para todos os deuses. Eu acho que construir aquelas coisas, rapaz, construir aquelas estruturas fantásticas para seja lá o que for, não é? Mas são tão belas, tão bonitas, então essa coisa de fé, de ter uma fé tamanha que você consegue construir uma casa para Deus, para um Deus que não existe para mim. Eu não acredito em Deus, no Deus de fora, eu acredito no Deus de dentro. Sinto que existe um Deus dentro de nós, seja para nomear o espírito ou a alma, ou seja, para nomear seja lá o que for que existe dentro de nós. Mas eu nomeio como um Deus interno. Eu sinto que existe uma presença. Agora, do lado externo, eu sinto que não existe isso. Que existe a fantasia do homem, que também é fantástica, que chega a erigir essas coisas. Né? Igrejas e mesquitas e altares, é impressionante isso. Agora, sou ateu. E eu fico pensando muito no cosmos, né? No grande cosmos. Cada vez que eu fico pensando que essa coisa infinita, me dá um certo medo. E me dá uma alegria também, porque se é grande assim, puxa, cabe uma porção de coisas. Em vários momentos eu me senti humano, mas foram raros. Sentir-se humano mesmo, eu sou um ser. De repente, aí você sente que tem Deus dentro, tem uma coisa dentro.
dessa carcaça que... Né? Quantas vezes você sente que tem luz? E tá mesmo, porque as pessoas na rua olham para você assim, você se sente mais forte, mais inteiro, mais capacitado como ser. Você sente que você está saindo da sombra, do lado escuro do ser. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou feliz. E eu acho impressionante que no meio deste caos, não é? Ainda me sinta feliz. Mas eu acho que a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Então, tem momentos de felicidade extrema, tem momentos de uma depressão profunda, uma tristeza abissal, né? Mas, tirando noves fora, feliz. Feliz. Tenho amigos, tenho amigas, música, né? De vez em quando come-se bem, de vez em quando bebe-se bem. Enfim, e coisas poucas, bobas, assim, Eu tenho um disco de bar, que para mim é uma felicidade terrível, uma faixa X, né? Que você sente a felicidade na hora que ouve aquilo. E é um momento feliz, sente-se feliz, é feliz. Eu sou feliz. Eu costumo dizer que não, mas como eu nunca enfrentei cara a cara, eu não posso dizer que sim. Mas eu já vi de uma forma muito difícil quando meu pai morreu, que foi muito rápido. Ele era um homem que não bebia, não fumava, não drogas nem pensar, militar, né? Formação militar desde os 15 anos de idade, uma pessoa íntegra, severa até, mas uma figura humana extraordinária, um pernambucano. E ele, em um mês, ele se consumiu, a vela, a chama dele se consumiu em um mês. Ninguém esperava aquilo. E em um determinado momento ele morreu, né? Então pediram que eu saísse do quarto, eu não o vi morrer, mas foi coisa. Mas estava lá na casa, no lugar ali, com aquela atmosfera da morte, né? E aí o vestiram com uniforme da Marinha e tal, e me chamaram para vê-lo. E eu fui e fiquei, uma pessoa que estava doente, tem coisa, mas há pouco tempo ela estava viva ali, de repente não tinha mais o pai, né? Eu me lembro que eu me debrucei sobre o uniforme, sobre ele, e chorei muito e tal. E quando me tiraram, assim, eu fiz, ficou estava meu pai deitado, e aquela mancha no uniforme de lágrimas, assim, uma poça de lágrimas no uniforme, imaculado, né? Maculando o uniforme branco. E essa foi a imagem que me ficou da morte, uma coisa não tão rápida, porque afinal um mês é um mês, mas dentro de uma vida não é nada, é uma coisa velocíssima. Era carnaval, inclusive fevereiro, se não me engano era dia 2 de fevereiro, se não me engano. E eu estava lá em cima chorando meu pai, quando eu vi uma batucada vinda, de longe vinha aumentando, e vi aquele bloco. Eu fui ficando, desci, fui à rua, o bloco chegando, o bloco da Praia do Pinto, aquela rapaziada. Eu parei o bloco todo, silêncio, meu pai morreu, silêncio. O bloco
fechou a bateria, passaram em um profundo silêncio pela porta do edifício e recomeçaram a batucada lá no outro quarteirão. Quer dizer, a morte, para mim, exige silêncio. Me pareceu naquele momento. Talvez agora necessite de muito barulho. Mas naquele momento o silêncio era fundamental. Eu tenho um amigo paraibano que disse uma frase fantástica e me deu vontade de ser lembrado como ele falou. Um cão vadio, solteiro, descalço. Minha mãe vai odiar. O nariz vai ficar puta. Meu filho. Mentira, não é assim não. Eu gostaria de ser lembrado como um amigo. Uma pessoa que tentou colaborar com a humanidade, com o vizinho. Tem saúde, tem, vem buscar aqui. Posso dar um telefonema? Pode. Me empresta aquela grana, eu tô duro, mas me empresta aquela, toma. A gente racha. Enfim, uma pessoa anormalmente normal. Enfim, um cão vadio, solteiro e descalço. Coração.